Prepare-se para mergulhar nos casos mais assustadores de encontros fatais entre humanos e tubarões. Número 1. Mergulho final nas águas australianas. Era 16 de setembro de 2010 e o mar na costa oeste da Austrália estava agitado. A tempestade da noite anterior deixara a água turva e imprevisível. Enquanto a maioria dos mergulhadores preferiu não arriscar, John Riley, de 35 anos, e Rick Lawson, de 32, acharam que valia a pena tentar mais uma expedição em busca de abalone. Parceiros de mergulho de longa data, os dois estavam acostumados aos desafios do mar. John, pai de 4 filhos, era um profissional experiente, com mais de 10 anos explorando aquelas águas atrás de abalone, um molusco muito valorizado na culinária. Para ele, cada mergulho era um momento de fuga da rotina da vida em terra. Rick, ainda aprendendo com John, sentia a mesma adrenalina sempre que embarcavam juntos. O barco estava ancorado, os equipamentos preparados. John foi o primeiro a entrar na água. O clima era leve, entre piadas e sorrisos. Ele usava o sistema de mergulho Huka, que permite respirar por uma mangueira conectada ao barco, mais prático do que carregar um cilindro de oxigênio. Sua roupa de mergulho, cinto de lastro, cilindro reserva e faca garantiam segurança e agilidade. Rick ficou no barco, mantendo tudo estável, enquanto observava John desaparecer sob a superfície do mar. Lá embaixo, o mundo era um redemoinho turvo e denso. A visibilidade estava quase nula, e em poucos segundos John sumiu de vista. Mesmo assim, ele se movia com precisão, acostumado àquelas condições. Procurava pelas conchas valiosas, escondidas entre as rochas. A recompensa valia o risco, cerca de R$ 300 por quilo de abalone. Mas eles não estavam sozinhos naquela manhã. A presença constante de leões marinhos na região atraía visitantes bem mais perigosos, e um grande tubarão branco de quase 6 metros rondava o local. Enquanto John seguia submerso, Rick viu uma sombra romper a superfície. Era a cauda poderosa do tubarão branco. O estômago de Rick virou. Ele gritou o nome de John e puxou desesperadamente a mangueira do Huka, tentando alertá-lo. Mas já era tarde demais. A água explodiu em um frenesi violento. O tubarão havia atacado. Rick puxava a mangueira com força, mas não havia resistência. O peso de John havia sumido. Em pânico, ele continuou puxando, até que, de repente, a mangueira cedeu e veio à tona. Junto com o arreio de John, completamente rasgado, e o cilindro reserva, cheio de marcas de dentes. O terror tomou conta de Rick, mas ele mal teve tempo de processar. Algo boiou na água, flutuando em meio ao vermelho do sangue. Era o corpo sem vida de John Riley, mutilado e irreconhecível. Rick tentou agarrá-lo, mas suas mãos escorregavam na roupa de mergulho ensanguentada. A correnteza puxava John para longe. Em desespero, Rick observou o amigo ser levado pelas águas, sem conseguir fazer nada. De volta à costa, em Starvation Bay, Rick encontrou pescadores que ajudaram a chamar as autoridades. As buscas começaram imediatamente, mas o mar continuava revolto. 3 dias depois, o corpo de John foi encontrado. Especialistas acreditam que o tubarão, confuso pela baixa visibilidade e pela presença de leões marinhos, confundiu John com uma presa. A morte de John abalou a comunidade de mergulhadores. Para Rick, foi uma perda devastadora. Mesmo confiando na experiência do amigo, o acidente deixou claro o quanto a natureza pode ser impiedosa. Número 2. O menino cercado por 3 tubarões em Pismo Beach. O dia 20 de abril de 1972 amanheceu perfeito em Pismo Beach, na Califórnia. O sol brilhava forte, o céu estava completamente limpo e o mar parecia calmo e convidativo. A praia estava cheia de famílias, crianças correndo pela areia, guarda-sóis coloridos e pessoas aproveitando o clima agradável. Nada indicava que aquele dia
terminaria em horror. Robert Harris havia levado seu filho Steven, de apenas 10 anos, para passar algumas horas juntos no mar. Esses passeios à praia eram momentos especiais para os dois, uma pausa da rotina e uma oportunidade de criar memórias felizes. Steven estava especialmente animado, pois usaria pela primeira vez seu novo equipamento de snorkel. Ele mal conseguia conter a empolgação. Antes de entrar na água, Robert foi firme e cuidadoso. Pediu ao filho que não se afastasse mais do que 15 metros da costa. Steven concordou, prometendo obedecer. Com a máscara ajustada e o snorkel encaixado, ele entrou no mar raso, enquanto o pai o observava com atenção. Steven encontrou exatamente o que esperava. A água estava clara perto da costa, e pequenos peixes nadavam entre as pedras. Fascinado, ele flutuava tranquilamente, levantando a cabeça de vez em quando para respirar e se orientar. Robert, sentindo-se seguro, deu um mergulho rápido e voltou para a areia, mantendo o filho sempre no campo de visão. O que ninguém na praia sabia era que, alguns quilômetros adiante, um grupo de adolescentes pescava de forma extremamente irresponsável. Eles utilizavam sangue e restos de animais como isca, uma prática perigosa e proibida. O cheiro se espalhou pela água e acabou atraindo grandes predadores para muito perto da área de banho. Enquanto Steven observava o fundo do mar, percebeu algo diferente. Uma sombra escura cruzou lentamente sua visão. Por um instante, ele pensou ser apenas um peixe maior, ou até uma ilusão causada pela luz refletindo na água. Piscou algumas vezes, tentando focar melhor. Não houve tempo para reação. Um tubarão surgiu repentinamente e mordeu com extrema força a panturrilha esquerda de Steven. A dor foi imediata e intensa. Ele gritou, agitando a água desesperadamente. Em meio ao caos, um segundo tubarão avançou, cravando os dentes em seu braço. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um terceiro ataque atingiu sua região lombar. A água ao redor se transformou em um turbilhão vermelho. Steven estava cercado, ferido e em choque. Na areia, Robert ouviu os gritos do filho e correu em direção ao mar, o coração disparado. Ao olhar para a água, viu apenas respingos violentos e uma cena de puro desespero. O pânico tomou conta da praia. Pessoas gritavam, crianças choravam e banhistas saíam correndo da água. Ninguém se atrevia a entrar no mar. Ninguém, exceto um surfista chamado Thomas Fletcher. Thomas estava relativamente próximo e presenciou o ataque. Sem pensar duas vezes, virou sua prancha e remou com toda a força em direção a Steven. Ao se aproximar, viu claramente a barbatana dorsal de um tubarão cortando a água ao redor do garoto. Arriscando a própria vida, Thomas usou a prancha para golpear o animal, afastando-o por alguns segundos. Aproveitou o momento e puxou Steven para cima da prancha, mas o perigo ainda não havia acabado. Outros 2 tubarões continuavam circulando a área. Thomas começou a remar desesperadamente em direção à costa. Robert, já dentro da água até a cintura, correu para ajudar a puxar o filho. Um salva-vidas também entrou no mar e ajudou no resgate final. Na areia, os socorristas agiram rapidamente. Steven estava inconsciente e perdia muito sangue. As mordidas eram profundas e extensas. Ele foi levado às pressas para o French Hospital Medical Center, em San Luís Obispo. Os médicos trabalharam durante horas para salvar sua vida. Foram necessários mais de 1000 pontos para fechar os ferimentos. Contra todas as expectativas, Steven sobreviveu. A investigação revelou que os ataques foram provocados pela ação irresponsável dos adolescentes que pescavam com sangue. 3 tubarões, possivelmente da espécie cabeça chata, haviam sido atraídos para a área. Steven carregaria cicatrizes para o resto da vida, mas só sobreviveu graças à coragem de um surfista que se recusou a virar as costas. Número 3. A tragédia em águas rasas na África do Sul.
No dia 12 de março de 1958, a praia de Umhlanga, na África do Sul, começava a despertar após uma noite de tempestade violenta. O vento havia diminuído, as nuvens se abriam lentamente e os primeiros raios de sol refletiam sobre um mar ainda turvo e inquieto. Apesar do clima instável da madrugada, famílias começaram a chegar à praia, atraídas pela melhora do tempo. O som das ondas se misturava às conversas animadas e risadas de crianças. Entre os visitantes estava Margaret Evans, uma viúva de 28 anos, que havia levado seus 4 filhos pequenos para passar o dia à beira-mar. Enquanto as crianças corriam pela areia, Margaret observava o oceano com cautela. Ela precisava daquele momento de descanso e tentava se convencer de que tudo ficaria bem. Foi então que Jeff Wolf, proprietário de um hotel próximo, passou alertando os banhistas sobre um perigo sério. A tempestade da noite anterior havia danificado as redes de proteção contra tubarões. Algumas pessoas levaram o aviso a sério e começaram a recolher seus pertences. Outras, no entanto, decidiram permanecer, confiantes de que a água rasa não representava risco real. Margaret hesitou, mas, ao ver várias pessoas entrando no mar apenas até a cintura, acabou cedendo. Ela tinha acabado de chegar. Os filhos estavam felizes. E o mar, apesar de turvo, parecia tranquilo. Ela entrou devagar, primeiro até os joelhos. A água estava fria, carregada de areia e sedimentos. Aos poucos, avançou até a altura da cintura e parou. Observava os filhos brincando e sentiu um raro momento de calma. Esse momento durou poucos segundos. Um homem mais velho, próximo a ela, começou a se debater, tropeçando para trás em pânico. Seus olhos estavam fixos em algo logo abaixo da superfície. De repente, um tubarão branco de cerca de 3 metros surgiu em alta velocidade, cortando a água rasa e abrindo a mandíbula perigosamente perto das pernas do homem. O caos se instalou instantaneamente. O tubarão submergiu por um breve momento e reapareceu diretamente à frente de Margaret. Antes que pudesse reagir, o enorme corpo do animal colidiu contra ela, derrubando-a com violência. As mandíbulas se fecharam sobre o tronco de Margaret. Ela foi arrastada para dentro da água em meio a gritos desesperados. Pessoas corriam para fora do mar, enquanto tentavam, em vão, espantar o animal. Poucos segundos depois, o tubarão soltou Margaret. Seu corpo flutuava imóvel, cercado por uma grande mancha de sangue. O silêncio tomou conta da praia por um instante. Jeff Wolf e outros homens correram para o mar e puxaram Margaret até a areia. Seus ferimentos eram devastadores. A perna esquerda estava quase completamente decepada e seu tronco apresentava múltiplas lacerações profundas. Tentaram estancar o sangramento com toalhas e roupas, pressionando as feridas, mas não havia o que fazer. Margaret morreu ali mesmo, em questão de minutos. Seus 4 filhos, ainda pequenos demais para compreender totalmente o que havia acontecido, foram afastados da cena em meio ao caos. Nos dias seguintes, autoridades instalaram linhas de captura na tentativa de encontrar o tubarão responsável, mas ele nunca foi localizado. A tragédia deixou uma marca profunda na comunidade local e serviu como um alerta cruel sobre o quão imprevisível o oceano pode ser, mesmo em águas rasas. Número 4. O salto de adrenalina que terminou em terror absoluto. Você já sentiu a descarga de adrenalina ao saltar de um penhasco direto para o mar? Para os irmãos Foster, essa sensação era parte da diversão. O cenário era Blue Haven, um trecho isolado e impressionante da costa de Esperance, na Austrália Ocidental, conhecido por suas falésias imponentes, águas azul turquesa cristalinas e, infelizmente, por registros frequentes de tubarões. Era uma tarde ensolarada de janeiro de 2008. Após passarem o dia inteiro na praia, Ryan Foster, de 16 anos, e suas irmãs mais velhas, Ava, de 21, e Chloe,
de 18, buscavam algo mais emocionante antes de ir embora. Unidos e aventureiros, os três tinham o hábito de explorar lugares pouco movimentados e experimentar desafios novos juntos. Por volta das 4 da tarde, encontraram um ponto perfeito, um penhasco com cerca de 10 metros de altura, de onde o mar parecia convidativo. O local era tranquilo, quase deserto, com apenas alguns nadadores distantes mais ao fundo. O sol refletia na água, criando uma falsa sensação de segurança. Sem pensar duas vezes, os três saltaram. O impacto com a água fria foi revigorante. Ava e Chloe nadaram de volta para perto das rochas, boiando e rindo, ainda sentindo a euforia do salto. Elas permaneceram ali por alguns minutos, conversando, recuperando o fôlego e já cogitando pular novamente. Ryan, ainda cheio de energia, decidiu nadar um pouco mais para longe. A água parecia limpa e profunda, perfeita para explorar. Mas, de repente, seu comportamento mudou. Ele começou a se debater, fazendo movimentos desordenados com os braços. À distância, Ava e Chloe pensaram que ele estivesse brincando ou tentando chamar atenção. Então veio o grito. Ryan conseguiu reunir forças para avisar que havia um tubarão. Em questão de segundos, ele foi puxado para baixo da superfície. A água ao redor escureceu rapidamente com sangue. As irmãs entraram em pânico. Nadaram desesperadamente em direção ao irmão. Quando chegaram perto, viram claramente a barbatana dorsal e o corpo marrom acobreado de um tubarão galha preta de cerca de 3 metros, que se debatia violentamente antes de desaparecer nas profundezas. O tubarão havia desferido uma mordida profunda na panturrilha esquerda de Ryan, atravessando músculo e tecido. Ryan reapareceu gritando de dor, à beira do choque. Ava e Chloe o seguraram para mantê-lo flutuando, tentando estancar o sangramento com as mãos, enquanto gritavam por ajuda. Ao longe, 2 motos aquáticas cruzavam o mar. As irmãs acenaram com os braços, gritaram, fizeram tudo o que podiam para chamar atenção. 2 adolescentes que pilotavam os jet skis perceberam o desespero e aceleraram em direção a eles. Ao se aproximarem, entenderam imediatamente a gravidade da situação. Ryan estava perdendo muito sangue. Sem hesitar, colocaram o garoto em uma das motos aquáticas, enquanto Ava e Chloe subiam na outra. Em alta velocidade, seguiram rumo à praia. Em menos de 5 minutos, chegaram à areia, onde salva-vidas já estavam de prontidão. Um torniquete foi aplicado rapidamente na perna ferida, reduzindo o sangramento. Ryan estava pálido, fraco, mas ainda consciente. Graças à resposta imediata e coordenada, sua vida foi salva. Embora o ataque tenha sido violento, Ryan sobreviveu. Depois daquele dia, os irmãos juraram nunca mais entrar no mar naquela região. A aventura que buscavam terminou em um trauma que jamais esqueceriam. O oceano é vasto, belo e fascinante, mas também é imprevisível, selvagem e, por vezes, letal. Cada uma dessas histórias nos lembra que, por mais preparados que estejamos, quando entramos no mar, estamos em território dos grandes predadores da natureza. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela.